Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Glaze e eu vim aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre esse canal e sobre o que eu tenho para falar aqui. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, tenho estudado vários autores, tenho estudado várias formas de aplicar isso. Tenho aplicado muito a educação positiva, tanto com a minha filha quanto com as crianças que eu trabalho, e dá muito resultado. Porém, não dá para me ensinar o que eu faço hoje sem ensinar o básico para vocês. E o que eu tenho visto, que assim, amigas, seguidoras têm me mandado de perguntas é como que eu resolvo no início, quando eu não sei o que fazer, né? O começo, quando você realmente percebe que tá precisando mudar o jeito que você cria seu filho. Eu tenho uma amiga em especial que ela realmente falou, eu preciso dessa educação, eu preciso da educação positiva, porque só assim que eu vou ter vínculos, só assim que eu vou criar os meus filhos bem. Ela entendeu esse argumento, então ela me pediu umas dicas e eu vou fazer esse vídeo tanto para ela quanto para qualquer pessoa que precisar. E, em primeiro lugar, o que eu sempre gosto de falar é que nunca é tarde para começar. Quando eu comecei com a minha filha, a educação positiva, a exercer, estudei, falei, não, isso aqui vou fazer. Ela tinha 4 anos. E eu fiquei muito arrependida por não ter começado antes, né? Mas, assim, hoje eu sei que eu criei ela com o que foi me dado naquela época. E hoje eu não me pune mais por não ter feito a educação positiva antes. Porém, eu achava que não dava mais tempo quando eu comecei. Eu falei assim, não, vou tentar, mas não vai dar certo. Pensei isso, por quê? Porque ela já estava numa criação autoritária, ela já estava numa criação que ela sentia os reflexos da minha criação também. E isso não é legal. Isso não é legal em nenhum momento, porque a educação positiva, ela mostra pra você que tem outro caminho. E quando eu comecei, ela tinha uns 4 anos, igual eu falei, e eu falei, poxa, já comecei tarde, não vai dar certo. Hoje ela tem 10. E deu certo. Hoje ela consegue se expressar, ela consegue vir me contar quando ela tá nervosa, quando ela tá chateada com alguma coisa. Ela tem esse respeito por mim, igual eu tenho por ela, igual a gente tem aqui em casa. E ela pode conversar, quando ela tá frustrada, a gente dá o tempo dela se acalmar. Então, tipo, hoje funciona muito bem. Ela tem 10 anos, eu sei que vai funcionar por muito tempo, porque nunca é tarde para começar. Então, se você tem uma criança de 10, de 8, de 5, de 2 anos, que acabou de nascer ou que está grávida, vai funcionar. Então, só seguir as dicas, tá bom? Eu separei algumas dicas aqui de ferramentas da disciplina positiva, né? Que vai te ajudar bem no início. Por exemplo, você tá sem o controle ali naquela briga, no que a criança está querendo resolver, tá brava, tá nervosa. Primeiro de tudo, respira, né? É a primeira dica que eu sempre digo, respira, porque nessa hora eu sei que não é legal a gente falar, mas funciona, faça desse jeito. E quando chega na hora, não vai funcionar de primeira, né? Então você precisa entender que é uma coisa a longo prazo, não vai adiantar nada você fazer uma vez só e não fazer mais. Então a primeira coisa que eu falo é, faça perguntas. Faça perguntas. O que aconteceu? Ouve a criança, né? O que aconteceu? E agora? Como a gente vai resolver isso? O que você acha que provocou isso? Fala dos sentimentos dela também, que isso ajuda bastante. Ela tendo esse vínculo de tipo, eu posso conversar com a minha mãe, eu posso conversar com a pessoa que está cuidando de mim, é daí que você vai conseguir levar toda a situação, né? Então, assim, em primeiro lugar, eles vão falar, eu não sei o que eu tô sentindo, por que você tá me perguntando, né? Eles vão falar. E é nessa hora que você vai entender que eles não estão preparados para essa nova maneira que você está cuidando deles. Então você precisa fazer a criança entender que ali é um ambiente seguro para ela falar o que está acontecendo, né? Então você vai conversar com a sua criança, vai explicar que ela pode falar e que você está ouvindo. Isso é o primeiro, né? Primeiro de tudo que você precisa fazer. Outra coisa é evitar lutas de poder. Se vocês já pararam para pensar, mas assim, se a criança tá com a negação, tá brava, tá frustrada, que não quer isso, não quer aquilo, você vai evitar fazer um jogo de luta de poderes, tipo, obrigar ele a fazer o que você quer, não adianta. Você precisa parar e
raciocinar sobre isso. Quando eu digo luta por poder, a gente ouve essas palavras e é igual falar assim, não ameaça a criança. Ninguém vai ameaçar a sua criança. A gente tá falando a luta de poder se você não fazer isso, eu vou juntar os seus brinquedos. Se você não fazer isso, você não vai brincar mais com seu amigo. Isso são ameaças e não são legais. E não vai levar em nada, porque a criança entende que você tá disputando com ela. E você precisa deixar bem claro que o adulto é você e que você tá ensinando ele a lidar com os sentimentos. Então a frustração é normal, a raiva é normal, todos os sentimentos que ele está sentindo é normal para a idade dele. Cabe a gente melhorar isso. Então evite ameaças, evite eu não vou te dar comida. Já vi gente falando, eu não vou te dar comida. Claro que você vai dar comida pro seu filho, né? Então, por favor, não façam esses tipos de ameaças. Tenta mudar o foco da briga ali, do que ele tá insistindo. Evita, vamos fazer um combinado. É o que eu sempre faço com as crianças que eu cuido, que são muito espertas, né? Pra poder estar ali, não só nada. Elas estão sempre procurando um jeito pra te fazer mudar de ideia ao favor deles. Então, se no caso você precisa que a criança tome banho, você não vai ameaçar ela de não deixar ela brincar depois, ou não deixar ela ver TV, no caso de crianças maiores. Essas coisas não funcionam. Então, segunda dica é evitar isso, evitar ameaças, evitar essa luta de poder. Tá bom? Você vai fazer um combinado com a sua criança. Você escolhe uma coisa que ela quer, você vê o que ela quer, e você combina com ela o que você precisa que ela faça para obter aquilo. Outra coisa que eu adoro fazer com as crianças que eu cuido é quando elas estão muito agitadas, muito bravas, ou que fazem alguma coisa que não é legal, né? Até para ela aprender a lidar com isso com outras crianças. Então você se expressa como você está sentindo. Eu tenho uma criancinha de 2 anos que ele é um amor, um doce de criança, eu cuido dele e às vezes ele faz alguma coisa que não é legal, né? E para evitar que eu diga, não faça isso, se você fazer isso eu vou chamar os seus pais, não é legal isso também. Então você se expressa, você fala, olha, eu tô chateada com isso, eu fiquei triste, como a gente pode fazer para resolver? Eu tô muito chateada, eu quero ficar aqui porque eu estou chateada. Faça com que a criança entenda ali, aquele momento, aquilo que ela fez não foi legal para você, você não está se sentindo bem. Por que isso? Porque isso cria um vínculo ali de você com a criança e ela entender que os seus sentimentos também é válido. Então ela vai ter que vir conversar com você e falar, vamos solucionar esse problema. Então se expresse, porque isso cria esse vínculo com você e com a criança, tanto os pais quanto os cuidadores. Outra coisa legal também é confiar. Você precisa confiar no seu filho. Ah, mas meu filho mente, meu filho fala que fez isso e não fez. Bom, ele está refletindo um jeito de não ter uma punição. Se a sua maneira de criar incluía castigo, incluía tapas, né? Que isso é uma coisa bem óbvia que não deve ser feita nunca. Então você vai ensinar ele a mentir, porque ele vai ter medo de te contar a verdade, porque ele sabe que vai ter uma punição. E, mas se eu não der punição, ele vai mentir de novo. Não. Pensa comigo, você está instruindo a criança a esconder isso, porque ela sabe que ela vai ter punição se ela contar. Mas ela está errando ali porque ela não sabe o que está fazendo. Então, se você parar para pensar que a criança não sabe, e aí ela vai errar como qualquer um de nós erra. E eles vão errar sim, porque eles são crianças pequenas, estão aprendendo agora. Você vai punir o erro deles. Então, quando eles errarem de novo, você vai estar pondo de castigo. Então, eles vão esconder isso de você. Por quê? Porque eles escondem para não ficar de castigo. E se eles errarem, eles ficam de castigo. Então, você vê que o castigo não funciona, a palmada não funciona, o cantinho do pensamento não funciona. Você precisa sentar e conversar. Você precisa criar um vínculo com seu filho. Depois disso tudo, eu tenho várias dicas e eu vou fazer mais vídeos aqui. Mas antes de eu terminar esse vídeo e dar mais uma dica muito importante, eu quero que vocês, por favor, sigam, compartilhem, curte, comenta, porque vai me ajudar bastante, vai ajudar outras mães. Eu vou estar trazendo mais vídeos aqui para o canal e rotininha na rede vizinha também. Então fica de olho e segue aí, tá bom? Chegou aquele momento que a criança
tá ali fazendo aquela bagunça e você vai aplicar esse tempo fora positivo, que chama. Que é o tempo que você vai sentar e vai tentar se acalmar, porque vai ter situações que você vai estar muito nervosa, que você vai estar chateada, que você vai estar sobrecarregada, e o seu filho também vai estar, porque cansa ser criança, cansa no seu ouvido a maioria das vezes, a criança cansa. Acredite em mim, a criança cansa de ser criança às vezes com os adultos. E eu sempre falo, eu sou uma criança junto das crianças, eu não quero ser um adulto. Porque às vezes a criança sofre muito do comportamento do adulto e aí acaba refletindo essa frustração neles, né? No comportamento deles. Então, chega uma hora, aqui em casa eu faço isso. Quando eu e a minha filha, a gente tá numa discussão ou alguma coisa, a gente faz o sinal do tempo. Isso ela aprendeu, a gente aprendeu aqui na educação positiva e funciona, porque as duas estão nervosas, as duas vão falar coisas que não é legal, que geralmente vai magoar uma outra. Então a gente dá o tempo, a gente faz esse sinal. E nessa hora, quem estiver falando para. É o nosso combinado. Por quê? Porque nessa hora esse tempo significa eu te amo muito. Foi o que eu ensinei pra ela. Eu te amo muito e eu não quero brigar por você agora. Ou seja, estou muito nervosa, estou muito chateada e eu preciso que a gente se acalme pra gente tentar entrar em um consenso. Isso funciona com várias crianças. Com várias crianças que eu cuido, eu sei que funciona. E pode ser ensinado desde muito pequeno, né? Desde que a criança já entenda os sinais, já ali na base de 1 ano em diante, você já consegue ensinar esse movimento para quando ela está frustrada. Você vai fazer várias vezes para a criança. E explique para ela o que é o movimento, esse movimento. Porque eu te amo e eu não quero brigar com você agora. Então a gente precisa muito usar isso para que você se acalme, você como mãe, você como cuidadora se acalme e transfira essa calma para a criança, para ela poder compartilhar os sentimentos dela e ser ajudada, né? Então, para terminar, eu só queria deixar bem claro, não usem de forma nenhuma tapa, castigo, bronca, grito, ameaças, chantagem emocional também é muito usada com crianças e isso não é legal. Então, eu peço que vocês não usem isso e pode perguntar o que vocês quiserem aqui nos comentários que a gente vai estar olhando e respondendo tudo certinho. Mas eu queria muito agradecer vocês por assistirem até aqui. Eu sei que foi um vídeo longuinho. Tenho muitas dicas e eu queria conversar com vocês como amiga e não como uma pessoa que sabe de tudo, até porque eu não sou essa pessoa que sabe de tudo. Eu tô aprendendo a todos os dias a melhorar e só o que eu já sei até hoje já me ajudou a ajudar outras pessoas, já ajudou com que eu fizesse outras mães verem a forma como elas faziam, como estava dando certo e agora tá, né? Então, fica aqui essas dicas e um beijo pra vocês. Siga, compartilha e curte aí. Muito obrigada, gente.